Bom, antes da gente dar continuidade à matéria de funções, eu preciso recapitular um conceito com vocês que a gente já viu no Fundamental 1, que é o módulo ou valor absoluto. Eu tenho dois tratamentos aqui que eu posso fazer com o módulo, tá? O valor geométrico ou algébrico. Pelo geométrico, o que seria o módulo ou o valor absoluto? É a distância que o número se encontra da origem. Lembra que o módulo não tinha sinal, então o número pode estar em qualquer lugar numa reta numérica, e a distância que ele se encontra da origem é o valor dele, né? Então, olha só, por exemplo, do menos 2 ao 0 tem quantas unidades? 2, então o módulo é 2. Do 2 ao 0 também tem 2 unidades, então o módulo também continua sendo 2. O que a gente generalizava nisso? Que não existe valor negativo para o módulo, certo? O módulo nunca vai ser negativo, porque considerando que é um valor absoluto, só o valor me importa. O sinal, não. Tá? Isso também acontece muito na física, só que eu também não vou entrar na área da física aqui. O professor também vai mostrar para vocês a parte específica do módulo lá na física, tá? Eu tenho que focar só aqui na matemática com vocês, que já é um assunto bem delicado. Como que eu determino o módulo mesmo? Essas duas barrinhas em volta do x. Qual é a definição algébrica dele, sem ser a geométrica? Que ele vale x se o x for maior ou igual a zero. E ele sendo menos x se o x for negativo, menor que o zero. Ah, não entendi muito bem o que quer dizer essa definição. Bom, vou mostrar para vocês com o número, que fica bem mais simples a gente dar uma olhada. O módulo de 5 é 5. O módulo de menos 5 é 5. O que quer dizer? Quer dizer que não existe valor negativo para o módulo, tá? Depois que eu resolvo o módulo, ele nunca pode dar negativo, tá? Eu quero o valor direto dele, o valor absoluto dele, sem o sinal, tá? Ah, isso com valores fica fácil de entender. Com uma mini equação, vamos supor, módulo de x igual a 13. Quais valores de x é possível aqui no módulo de x? Bom, pode ser 13? Pode, porque módulo de 13 dá 13. Mas também podia ser menos 13. Por quê? Quanto daria o módulo de menos 13? Também daria 13. Então aqui eu tenho duas opções, ó. X igual a 13 ou x igual a menos 13. Quando que isso não pode ocorrer? Quando que pode dar errado? Quando, vamos supor, eu pegue um módulo e iguale a um valor negativo. Isso aqui não convém, isso aqui é impossível. Não tem como o valor de um módulo aplicado de negativo. Isso aqui, entendi, muito fácil, muito prático. Bom, calma, respira, calma. Vamos às propriedades. Para x pertencente a R e y pertencente a R, eu tenho algumas situações aqui que eu posso aplicar em propriedades. Bom, o módulo de x é igual ao módulo de menos x, certo? Porque o módulo de x vai dar x e o módulo de menos x também vai dar x. Meio óbvio, né? Módulo de x vezes y, eu posso separar isso aqui em dois módulos, tá? O módulo de x vezes o módulo de y, tá? Não é tão óbvio, mas é bem interessante a gente dar uma olhada. O módulo de x ao quadrado também pode ser escrito nessa forma aqui, saindo dessa forma aqui, tá? Então, o módulo de x ao quadrado ou o módulo de x ao quadrado tem o mesmo valor. E o módulo de x mais y pode ser separado em módulo de x mais módulo de y, certo? São propriedades meio óbvias, mas isso vai ajudar. Bom, agora eu vou mostrar a parte que a gente vai começar a trabalhar de uma forma mais avançada, que seria as equações modulares. Bom, agora eu vou começar a trabalhar com equações, sem colocar os valorzinhos básicos. Olha esse exemplo aqui que eu vou dar. Módulo de x menos 1 igual a 2. Bom, para esse valor dar 2, quer dizer que aqui dentro ou poderia ser 2 ou poderia ser menos 2, porque o módulo de menos 2 dá 2 e o módulo de 2 também dá 2. É aí que eu vou aplicar as minhas equações, ó. Então, o que está aqui dentro pode dar 2 ou menos 2. Agora eu vou calcular. Então, quer dizer que x menos 1 pode ser igual a 2. Passando o menos 1 para lá, vai passar mais 1. Então, aqui vai dar x igual a 3. E aqui, módulo de x menos 1, passa o menos 1 para lá, vai passar somando, vai ficar menos 1. Menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. Então, quer dizer que x pode ser 3 ou menos 1. Se eu quiser colocar uma solução, também eu posso colocar uma solução. Se eu pedir em R, menos 1 e 3. Tranquilo? Entendi. Bom,
olha só que eu tenho um outro nível de situação. Módulo de 2x menos 1 é igual a módulo de x mais 2. Aí que eu começo a usar as aplicações algébricas. Olha só. Bom, aqui eu tenho um módulo, né? Ó, módulo de x menos 1. Então, aqui, ó, se eu aplicar esse módulo daqui para lá, o que quer dizer? Quer dizer que o valor que está aqui dentro, que é o 2x menos 1, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, certo? Então, quer dizer que 2x menos 1 pode ser exatamente esse valor positivo daqui de dentro, ou o próprio valor negativo, com o sinal trocado, tá? Por quê? Porque o módulo de um valor negativo dá positivo, o módulo de um positivo dá positivo. Então, tem que fazer essas duas vezes. Ó, eu não fiz aqui ó, com menos 2 e eu não fiz aqui com 2 e com menos 2. Aqui, exatamente, eu vou fazer com esse valor positivo e esse valor negativo. E aí, agora eu consigo resolver. Aí, eu faço a equação. Passo para lá, x. E aí, resolvo. Normalmente, vai ficar x aqui igual a... Vai ficar mais 3, aqui vai ficar x igual a 3. Ou... Passo para cá, vai ficar 3x. Passo para lá, vai dar... Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, isso? Menos 1, x igual a menos 1/3. Então, esses são os dois valores, a princípio, dessa equação. Certo? Posso montar a solução? Posso. Posso colocar aqui, ó, menos 1/3 e 3, se eu quiser. Certo? Agora eu vou colocar um outro exemplo. Então, recapitulando. Toda vez que o número aqui dá positivo, aqui dentro pode dar tanto positivo quanto negativo. Por isso que eu ponho duas opções de sinais, né? Olha esse exercício aqui. Então, você tem que ficar esperto. Módulo de 2x menos 1 é igual a x menos 7. Por que que eu tenho que aplicar uma certa condição de existência aqui? Bom, porque eu tenho que fazer essa equação nunca dar negativo desse lado. Ó, porque eu tenho um módulo aqui. Nunca aqui pode dar o quê? Pode dar negativo. Porque se der negativo não está sendo certo o módulo aqui. Então eu não posso sair fazendo do jeito que eu estava fazendo. Então eu preciso ficar esperto. Por que que eu não me tratei naquele outro exercício? Bom, aqui outro exercício anterior, porque o módulo aqui já está protegendo essa situação. Porque aqui não vai dar negativo nunca, porque o módulo está aqui dentro. Aqui não. Então aqui eu tenho que me preservar de que não pode dar negativo, fazendo uma condição de existência. Então eu sei que esse valor daqui, que é o x mais 7, tem que ser maior ou igual a zero. Fazendo essa inequação, tá lá. Então o meu x tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a 7. Aí sim, eu vou aplicar os números aqui. Eu vou pegar esse valor 2x menos 1, ser igual a x menos 7, e depois fazer a mesma coisa com o sinal trocado. 2x menos 1 igual a menos x mais 7. Fazendo essa conta, então, ó, 2x, passo o x para lá, vai ficar menos x, passo o menos 1 para lá, vai ficar mais 1. Então, vai ficar 2 menos x vai dar x, menos 7 mais 1 dá menos 6. Vamos resolver o outro que você vai ver o que vai acontecer, que já aconteceu. 2x menos 1 igual a menos x mais 7, agora com o sinal trocado. Passa o menos x para lá, vai ficar mais x, vai ficar 3x. Passa o menos 1 para lá, vai ficar mais 1, vai ficar 8. Passa o 3 dividindo, vai ficar 8/3. Qual era a condição de existência? Bom, o x tinha que ser maior ou igual a 7. Bom, aqui deu menos 6, que já não dá, e aqui deu 8/3, que também é menor do que 7. Então, não existe solução real para isso. Então, quer dizer que isso aqui não existe. Então, quando tiver alguma equação aqui fora, numa aplicação de módulo, eu tenho que aplicar a condição de existência. Esse valor não pode dar negativo, então tem que aplicar isso aqui. Então, cuidado, cuidado. A gente vai fazer exercício? Vai. Mas você tem que dar uma treinada também, tem que dar uma olhadinha. Aí eu vou passar uma curiosidade. A curiosidade seria essa. Antes da gente entrar onde eu queria. Olha, tá vendo a raiz de x ao quadrado? Bom, tem duas... Eu não vou colocar número, tá? Porque eu poderia colocar número aqui para você ver o que pode acontecer. Como assim? Eu vou colocar o número, vai. Se fosse, ó, raiz
de 3 ao quadrado. O que você pode fazer aqui? Ah, posso cortar isso com isso. E dar 3. Bom, e se tiver com parênteses? Ah, posso fazer a mesma coisa. Beleza, vai dar o 3. E se for negativo? Tá vendo que não vai dar... Eu posso fazer de duas formas possíveis. Como assim? Se eu aplicar isso aqui, antes, ó, eu posso cortar. Dá menos 5. Se eu aplicar menos 5 ao quadrado, vai dar 25. E a raiz vai dar 5. Então eu tenho duas opções, certo? Então é aí que eu vou aplicar essa curiosidade que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, quando tiver uma raiz quadrada de um número ao quadrado, se ele for positivo, tá? Que é o que está acontecendo aqui. E se ele for negativo? Ele está negativo. O que isso nos remete até então? Até então, isso nos remetia exatamente de que o quê? A definição do módulo. Então quer dizer que toda vez que eu tiver uma raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, eu posso substituir pelo módulo. Tá? Isso aqui foi desenvolvido durante um tempo, tá? É uma coisa bem avançada, não digo avançada, mas assim, você tem que ter uma visão de que isso pode acontecer. Tá? Então guarde isso aqui que pode ser que apareça, é uma curiosidade. Tá? A raiz quadrada de um número ao quadrado, eu também posso trocar pelo módulo. Tá? É uma dedução, é uma coisa, uma álgebra avançada. Então guarda isso aqui com carinho, que pode ser que às vezes aconteça. Deixa eu mostrar para vocês aqui o negócio. Função modular. Agora sim, agora sim. Putz, função, Vitor? Sim, função. Bom, onde eu quero chegar e por que eu quero chegar aqui? Porque eu posso colocar uma função normalmente do jeito que a gente calcula e colocar um módulo dentro. Então tem que ficar esperto exatamente com o módulo. Por isso que eu tive que falar do módulo com vocês ainda. Bom, a definição do módulo continua a mesma, tá? Se a gente perceber, é a mesma. O que vai mudar no gráfico? Qual é a dica que eu dou? Nossa, Vitor, vai ficar muito difícil agora, já não estou conseguindo saber a função, agora você vai me matar. Não, calma. A dica que eu vou dar para vocês agora é a dica minha. Calcula normalmente sem o módulo. Pera. Não entendi. Você vai entender agora. Vou te dar um exemplo aqui básico, tá? Tá vendo aquela função lá? F de x igual a módulo de x. Finge que essa função não tem um módulo. Se eu fingir, seria f de x igual a x. Como é que eu faço o gráfico dessa função? Bom, isso aqui seria uma função de identidade, correto? Sim. Como é que é o gráfico de uma função f de x igual a x? Bom, é isso aqui. Certo? O que não pode acontecer? Voltando na definição. Bom, se o x for positivo, a função vai ser positiva. Se for negativo, vai ser negativo, tá? No módulo, o que quer dizer aqui? Ó? O que está acontecendo aqui agora? Finge que isso aqui é uma equação. Módulo de x igual a f de x. Quer dizer que esse valor não pode ser negativo. E o que é o f de x? O f de x é o y, não é? Então é como se fosse algo desse tipo. Módulo de x igual a y. O que o y não pode ser? Negativo. Tem alguma parte de y aqui negativa? Tem. Qual a parte onde y está negativo? Bom, essa parte de baixo aqui, não é? Da origem? Sim. E o que eu faço para isso aqui não existir? Eu subo, eu espelho essa parte daqui. Ela vai subir completamente para cima, porque eu não posso ter partes negativas no módulo. Toda a parte negativa que eu tiver vai ficar positivo na aplicação do módulo. Então, toda essa parte daqui é como se eu dobrasse, é como se eu espelhasse, é como se eu invertesse, como se eu fizesse a simetria desse gráfico. Então, o novo gráfico seria este. Da minha nova função. Essa parte negativa inteira some.
Ah, Victor, eu entendi. Eu vou passar alguns desenhos para você dar uma olhada como é que eu faria, tá? Qualquer função, ó. Deixa eu pegar aqui até uma de segundo grau. Eu não vou fazer o cálculo, mas vamos supor aqui, ó, uma parábola aqui. E eu quero que essa função seja modular. A parte do y não vai poder ser o quê? Negativa. Então, toda essa parte aqui, eu vou espelhar ela para cima. Como assim? Vamos supor que o vértice aqui esteja no menos 3. Esse menos 3 vai ficar lá para cima, mais 3. Tá? Ele vai fazer esse novo desenho. Então, a nova função seria assim. Toda a parte negativa dela sumiu. Tá? Eu não posso ter nenhuma parte negativa nessa função modular. Ah, tá. Entendi. Mas como é que eu faço aqui? Bom, a dica que eu dou é o quê? Calculo o gráfico normalmente, tá? Depois você tira a parte negativa. Vou dar 2 exemplos para ficar um pouco mais fácil para você dar essa olhada. Esse exemplo aqui. Bom, eu vou ensinar vocês a fazerem de 2 modos, tá? O modo que eu acho mais rápido, mais malandro, e o modo da definição corretamente. Aí vocês fazem do jeito que você achar mais interessante. Bom, qual é a dica? Quando a minha função está totalmente modulada, tá? O módulo está dentro da função inteira, eu vou saber exatamente que nenhum valor da minha função pode ser negativo. E o f(x) são os valores de y, tá? Então, nenhum valor de y vai poder ser negativo. Então, todo valor negativo de y, eu vou subir. Seria esse o modo mais fácil, um golpe que eu faria. Então, eu calculo isso aqui normalmente, como se fosse uma função comum, e os valores negativos vão virar positivos, que é a aplicação do módulo comum. Então, uma função de x menos 2, tá? De cabeça, eu sei que ela vai cortar no y no menos 2 e vai cortar no x no 2, que a raiz é o menos 2. Pronto, é isso aqui. Aí o que vai acontecer? Todos os valores de y, o que vai acontecer? Eles vão ser positivos. Então, a partir daqui, de baixo, os valores de y são negativos. Então, eu vou subir esses valores. Então, aqui de menos 2 vai ficar 2. Essa é a minha nova função, tá? A minha nova função seria essa aqui vermelha, tá? Essa seria a minha função modular do módulo de x menos 2. Então, esse seria o módulo mais fácil de fazer essa função. Mas, o módulo da definição. Qual seria o módulo da definição? Bom, o módulo da definição, eu vou aplicar o módulo tanto positivo quanto negativo, os valores tanto positivos quanto negativos. Então, o que vai acontecer? Aqui, eu vou ter, para o x positivo, vai dar x menos 2 mesmo. E para o módulo negativo, eu vou trocar o sinal desse módulo todo. Então, eu vou ter 2 funções, tá? E essas 2 funções, a função positiva e a negativa. Aí eu vou fazer a união das duas. Essa aqui, x menos 2, é a própria preta que eu tinha feito. Aí eu teria que fazer a união dessa outra aqui, menos x mais 2, que seria essa própria vermelha. Se eu fizesse um gráfico dessa menos x mais 2, seria o quê? Uma função decrescente, onde corta no 2. Olha essa vermelha aqui, ó. Essa aqui seria exatamente a minha menos x mais 2. Tá? Então, se eu aplicar separadamente e juntar, essa vermelha daqui seria essa aqui de baixo. E essa preta é a positiva. Então, essas são as 2 funções. Tá? Eu posso fazer pela definição. Quando tá total, o módulo tá dentro dela, eu não faço assim. Eu já pego toda a parte de y e subo e acabou. Por que eu tô falando isso? Tô falando isso porque pode aparecer esse aqui, ó. Essa aqui, olha só. Função igual a módulo de x menos 2. Agora o módulo só tá no x. Então, os valores negativos só vão estar no x, não vai estar do jeito que a gente estava fazendo antes, de eu trocar todos os valores negativos.
de y, tá? Porque aqui só esse valor que eu vou aplicar o módulo. Então, eu vou ter duas situações. Aí que eu posso usar realmente a definição de módulo, tá? Que daí, quando for positivo, vai ficar o quê? Para x maior ou igual a zero. E quando for negativo, eu só vou trocar o valor do x. Tá? Porque o módulo pode ser tanto negativo quanto positivo. Daí eu vou ter duas funções. Essa aqui do x mais 2 é aquela que a gente já está acostumado, que a gente já fez anteriormente. X menos 2. Então vai cortar no menos 2. Aqui. E no 2. Certo? Ó, menos 2 e 2. E a de baixo? Eu não vou pegar agora e fazer o que eu fiz no exercício anterior. Por quê? Porque o módulo só está nos valores de x. Então, os valores de x negativo que eu vou fazer isso. Então, a segunda função seria essa aqui. Seria uma função decrescente, a gente corta no menos 2. Tá aqui. Então, é daqui que eu vou subir a minha função. Tá? Vai cortar exatamente no menos 2 aqui. Porque, ó, a parte positiva, que é a parte preta, é essa aqui, ó, x menos 2, é essa aqui. E a menos x menos 2 é essa aqui. Tá? Então, quando a gente aplica essa definição, fica um pouco mais interessante do que a gente fazer aquele método que eu estava mostrando de tirar todo o y negativo. Quando que eu uso o método do y totalmente negativo? Quando o módulo está inteiro. Vou fazer até mais um. X mais 7. Essa aqui, sim, ó, porque está o módulo da função inteira. Quer dizer que os meus valores de f de x, de y, não vão poder ser negativos. Então, aí sim, ó, eu vou lá, faço meu gráfico bonitinho. Aí é uma função crescente que vai cortar no 7. Então, seria algo desse tipo assim. Aqui é o 7. Certo? Aí todos os valores o quê? Ó, a função está inteira. Todos os valores negativos de y do f de x vão ficar positivos. Então essa parte preta vai subir. Daí a minha função inteira seria essa aqui. Mas se eu quiser aplicar, eu posso. A positiva é o x mais 7 e a negativa é menos x menos 7. Onde seria uma função de menos x menos 7? Ué, seria exatamente essa função aqui. Ela cortaria lá no menos 7 lá embaixo. Só que como a parte do y não vai poder ser negativa, ela vai ficar desse jeito que a gente tinha feito. Certo? Então, ó, fique esperto com isso. Tá? Quando tiver toda com o módulo aqui, nenhum valor de y vai poder ser negativo. Quando tiver só alguns valores dentro do módulo, só esses valores que eu vou usar o negativo. Os outros não. Certo? Então é isso.